Oi, meu nome é Letícia Ferreira, eu sou a mãe solar aqui no YouTube e lá no TikTok também. Hoje eu queria explicar um pouco porque eu coloquei este título neste canal do YouTube, né? Mãe Solar. Porque eu me sinto uma mãe solar. Eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Letícia Ferreira, ou Letícia Sanfer, para quem me conhece como atriz, né? Meu nome artístico é Letícia Sanfer, mas aqui eu tento mostrar a Letícia inteira. Sou mãe de duas crianças, uma de 5 anos de idade, a outra de 3 anos de idade. Eu tenho 28 anos. E eu fui mãe aos 22 anos de idade. É uma idade relativamente nova, mas não tão nova. Não é gravidez na adolescência, ainda que mulheres de quase 30 anos estejam aí, através de memes, relatando que ainda tem medo da gravidez na adolescência. Minhas filhas têm pais diferentes. Eu não tive um relacionamento com o pai da minha primeira filha. Foi um encontro casual. Eu falo isso, não falo isso assim. Eu falo isso com um pouco de vergonha, porque quando eu conheci o pai da minha filha mais velha, eu já tinha um certo conceito sobre encontros casuais, sobre se envolver com alguém que você não tenha uma identificação real, um desejo real, quer dizer, algo além do desejo. Mas é isso, ele foi o veículo para vir minha primeira filha. Não vou entrar muito nesse assunto. Mas aí, fui entendendo ao longo da gravidez que eu seria uma mãe solteira. E na época eu estava ouvindo muito falar sobre maternidade solo, e por, né, estar enfrentando isso, né, o algoritmo me entregava muito conteúdo de mães solos e todos os conteúdos eram sempre falando muito sobre a dificuldade de ser mãe solo, mas ao mesmo tempo a alegria de estar se dedicando a uma criança e tererê, tererê, tererê. Sempre achei complexo isso de ser mãe solo, porque na minha primeira gestação, assim, na segunda também, mas na primeira de uma forma assim que eu nem imaginava que poderia ser, eu tive muito apoio. Tive apoio da minha família, eu tive apoio das minhas amigas e amigos. E eu estava morando na época em uma cidade do interior, porque eu fazia faculdade lá, morava com uma amiga e estava sempre muito arrojada, né, das amigas, colegas, amigas, amigos, os colegas, né, da faculdade. E eles foram assim imprescindíveis. Eu tive amigas que já eram mães, amigas que tinham engravidado há pouco tempo, tinham bebês e estavam dentro da universidade. E veio para mim, né, como um insight essa questão de que eu não era uma mãe solo, eu era uma mãe solar. Por quê? Arquetipicamente falando, o Sol ele é masculino, a Lua ela é feminina. E aí também tem muito pano para manga se eu for entrar nesse assunto. Mas tá, então mãe já sou a Lua. Então eu tenho que acrescentar esse Sol na minha vida pra, mesmo sendo uma mãe que não vou ter ali diariamente o pai da criança para ajudar na rotina, né, materna ali, enfim, de cuidados com o bebê, e até mais pra frente, né, na criação mesmo no geral, eu fui uma filha que teve pai e mãe presentes, né, tive pai presente. Então eu sei qual é o papel de um pai, muito além dos do que chamam, né, de função de homem e função de mulher. Eu tive um pai presente que levava a gente para o médico se minha mãe não pudesse.
que aparecia na escola, né, para minha mãe estar ocupada com uma outra situação, que brincava com a gente, que conversava com a gente. E como todos nós, né, seres humanos, sejam homens, mulheres, mulher cis, mulher trans, homem cis e tererê, tererê, todas essas, né, denominações, todos nós temos as polaridades femininas e masculinas dentro de nós. E aí eu me apeguei a isso e pensei, poxa, eu sou uma mãe solar. Eu não sou uma mãe solar, eu sou uma mãe solar. Que é a mãe que que integra dentro de si a polaridade feminina e masculina e sabe como eu vou unir isso para criar minhas filhas, né? Minha filha na época, né? Que era só Liz antes. E basicamente vem daí essa questão de ser mãe solar. Que eu não aceitava essa coisa da maternidade solo, justamente também porque vem um peso. E eu fico pensando até onde é solo. Porque assim, mesmo não tendo a presença do pai ali, né? No dia a dia, enfim. Até em uma comunicação à distância, eu tinha minha família e eu fui assim muito bem orientada por uma amiga mais velha que eu, que já tinha filhos assim, adolescentes, quase adultos. Ela falava pra mim, o nome dela é Rosa, inclusive. Ai. Tô falando aqui, inclusive, que citar ela, porque se de repente ela assistir esse vídeo, né, ela saber da importância dela. A Rosa falou, né, quando eu fiquei grávida, assim, que as coisas iam funcionar pra mim, que as pessoas, eu não tinha nem barriga ainda, mas que as pessoas iam me olhar de um jeito diferente, que as pessoas iam ser mais generosas comigo e como a palavra, ela influencia, né, a gente. Se eu ficasse só dando ouvido àquelas postagens de Instagram que diz que é muito difícil a maternidade, que é muito cansativo, provavelmente eu ia colher essas coisas que eu estava absorvendo. Mas não, eu resolvi escolher sabe, ouvir as pessoas que falavam coisas positivas e edificantes. Uma outra amiga também maravilhosa chamada Liza, ela tinha acabado de ter neném, eu acho que a filhinha dela ainda ia fazer tinha um ano. Eu no início fiquei muito, né, assim, porque eu era uma mulher solteira, grávida, jovem, fazendo faculdade ainda. E ela me disse uma coisa assim que me tocou muito. Que uma gravidez só chega quando a gente está pronta. Eu acho que eu fui muito esperta por captar essas coisas e não ficar ali vibrando numa coisa de vitimismo, de medo, principalmente medo, né? Que, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar? E tererê, tarará, todas essas coisas vão drenando nossa energia e vão colocando a gente numa vibração baixa a respeito do nosso poder natural de sermos o que nascemos para ser. Claro que aí eu tô falando de um lugar. Ai, toda hora eu olho pra lá pra ver se apareceu algum cliente, algum leitor. Aí, é isso, eu vou tentar continuar essa história depois, em um momento que eu não preciso ficar tão atenta ali. Mas é isso. Eu posso fazer um outro vídeo depois? E o que eu queria dizer mesmo é a respeito Por que mãe solar? Eu sou uma mãe solar porque eu tenho dentro de mim o feminino e o masculino. E mesmo que eu tenha que enfrentar não, mesmo que eu tenha que fluir com a maternidade, sendo só eu, como a principal referência para as minhas filhas, eu vou saber entender como acolhê-las
independente de uma figura masculina. E é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, mande perguntas, né, nos comentários, comenta o que você achou, pode relatar a sua experiência sendo mãe ou sendo uma mulher grávida e sugerindo também coisas que eu possa falar, né, sobre a minha experiência como mãe. É isso. Tchau, tchau.